Boa noite. Hoje estou aqui direto da sala da presidência do CREA Pernambuco. Vou aumentar aqui meu volume. Ver se estão me ouvindo bem. Rose, hoje no CREA. Vamos lá, deixa o pessoal tá chegando aí. Vamos já dar início aqui ao nosso Terça no CREA, falando sobre Covid-19. Cumprimentar aqui a Rosmaria, a Marcela também já está aqui, a Maristela, a Melânia, a Aldenice, a Yara, a Leilinha Lacerda, o Breno Lobo, ex-CREA Júnior, hoje engenheiro, Fábio Ney, lá de Petrolina, Denilson Coelho. Vamos lá, vamos dar início a mais um Terça no CREA. Hoje é o primeiro Terça no CREA online aqui do CREA, né? Tem uma surpresa. Nosso pessoal de apoio aí nem estava sabendo que eu iria fazer isso aqui hoje, mas tive essa ideia já que eu estava aqui no CREA e esperei para fazer direto aqui. Boa noite, internautas, boa noite, os profissionais das engenharias, da agronomia, das geociências, aos estudantes das nossas diversas áreas de atuação, aos cidadãos que, mesmo não sendo profissional do sistema, com fé a CREA e mútua, mas entendendo o nosso papel, importância na proteção da vida, diante das nossas profissões, também sempre nos acompanham. Os nossos colaboradores também que estão aí nos acompanhando, né? Esse é o nosso papel aqui no Terça no CREA, de trazer informações técnicas, mas também informações importantes, e falar de Covid-19 hoje é algo necessário até, né? Hoje nós teremos um pouquinho de barulho aqui, porque estamos aqui na Agamenon Magalhães, né? Mas acredito que nada que atrapalhe, que vai atrapalhar a nossa live, né? Então, esse tema hoje é teste rápido Covid-19, que nós trazemos, e o Elton Pinheiro, que é o nosso convidado de hoje, eu vou convidá-lo agora. O Elton já está aqui nos aguardando. Já está convidado aí. Boa noite, Wellington. Tudo bem, amigo? Boa noite, Evandro. Tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live de Terça no CREA. Muito obrigado. É muito importante hoje esse bate-papo para a gente fazer uma explanação aí sobre esse grande problema que nos assola, mas que estamos buscando solução aí, né? O mundo todo está buscando solução. Esse teste rápido é uma das ferramentas importantes aí, né? Eu vou falar Sim. aqui um breve currículo do Wellington, né? Vou ler aqui para vocês. O Wellington é graduado em Engenharia Elétrica e Eletrônica, com mestrado em Engenharia Elétrica pela UFPE e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba. Membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, SBEP, da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, SBIC, ex-SBRN, essa instituição, e da International Federation of Medical and Biological Engineering, IFMBE, um dos coordenadores de grupo de pesquisa biomédica que criou o EGIA, né, que é o HEGIA, a gente pronuncia EGIA, né, teste rápido para Covid-19. Você que está em casa, aí, que está ainda no trabalho também, acompanhe a nossa live, convide seus amigos, colegas profissionais e também família, né, para assistir, porque esse tema de hoje ele traz informações não só para nós profissionais, mas para toda a sociedade. Wellington, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui Muito obrigado, conosco. Evandro. Está Igualmente. com você.
Bom, eu hoje sou coordenador do grupo de pesquisa em computação biomédica, né? É um grupo que existe, funciona dentro do departamento de engenharia biomédica da UFPE. Nosso departamento é relativamente jovem, né? Ele foi criado em 2012, 2013, e nós criamos o grupo de pesquisas em 2014. Hoje eu sou professor do curso de Engenharia Biomédica da UFPR, tanto da graduação quanto do mestrado, né? Passei pela Escola Politécnica de Pernambuco, né? Fui professor do curso de Engenharia da Computação de lá e mantenho laços de afeto e também de colaboração científica com a Universidade de Pernambuco. O nosso interesse no grupo de pesquisa em computação biomédica era, eu falo era, porque a pandemia mudou, né? Nossos interesses, mudou nossa forma de trabalhar. Mas era construir ferramentas para diagnóstico do câncer de mama, né? Facilitar o diagnóstico do câncer de mama, utilizando tanto mamografia, né? Que é aquele exame do raio-x que a paciente vai, né? A mulher vai todo ano, né? Vai e passa pelo mamógrafo, né? Mas também usando tecnologias alternativas. Então, por exemplo, a termografia, que é muito utilizada em outras engenharias, por exemplo, para avaliar estruturas, né? A gente tem usado bastante a termografia para poder tentar encontrar vestígios do câncer de mama no seu começo, né? Então, temos uma pesquisa muito avançada nesse sentido, né? Aí colaboramos muito intensamente com o Departamento de Engenharia Mecânica, né, da UFPE, né? Então, e outro interesse nosso na área de neurociências, né? Então, nós temos buscado trabalhar, né, com desenvolvendo técnicas tanto para diagnosticar a epilepsia, né, quanto também tratar a epilepsia. E aí nós temos uma parceria com o professor Marcelo Cairrão, lá do Grupo de Neurodinâmica da UFPE, né? Então, nós fazíamos pesquisa, né, utilizando sempre a inteligência artificial e mais especificamente a inteligência computacional, né, nesse esforço de diagnóstico, né, de doenças, outras doenças também, né, neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, sempre buscando diagnosticar as doenças no seu comecinho, né? Porque aí no começo o prognóstico, né, que é o depois da vida do paciente, depois do diagnóstico, o prognóstico é sempre melhor. Mas aí a Covid-19, ela mudou, né, a nossa forma de trabalhar. Permita uma coisa, porque assim, como eu sou engenheiro civil, né? E no CREA, hoje a gente já tem uma noção muito mais clara das coisas, mas muitas vezes o cidadão, e às vezes até o profissional mesmo de algumas engenharias, não tem a menor noção do quanto que a engenharia participa, o quanto que ela dá sua contribuição, né, Wellington, para as questões da medicina, né? A gente sabe que muitos equipamentos, mas não só equipamentos também, desenvolvimento também de tecnologias de uso, né? Então, isso que você está dizendo aí fica muito claro para nós o quanto que, e até pelo seu próprio currículo, o seu próprio currículo já mostra a importância. A gente vê que você é um homem novo, né? Mas com esse currículo vasto aí a gente vê aí a contribuição que Pernambuco está dando, não no que a gente vai falar sobre o teste do Covid, mas também nessas outras questões, né? E o quanto que foi isso que eu iniciei agora falando, o quanto que penetra a engenharia em toda a questão da medicina, né? Essa importância toda aí. Pode falar à vontade disso aí, eu tenho certeza que isso tem muita gente querendo ouvir. E em seguida a gente vai entrar no tema principal, que é a Covid, mas eu acho que nessa linha aí, você ainda teria um bocado de coisa para dizer para a gente aí, né? Antes da gente entrar nesse tema principal, não é isso? Sim, sim. Uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos e para quem acabou de entrar no curso, e também, quando tem oportunidade, eu digo para o pessoal que está no ensino médio, é o seguinte: se você quer resolver problema, se você gosta de resolver problema, o seu perfil é uma carreira de engenharia. Engenheiro resolve problema. Agora, se você quer resolver problemas especificamente na saúde, ajudando a melhorar a tecnologia de saúde, ajudando a criar
fazendo manutenção de equipamento, manutenção de software, trabalhando com a disciplina de resolver problemas que a engenheira aprende no curso de engenharia, aí é a engenharia biomédica, né? Então, o engenheiro biomédico, muitas vezes, ele está ali no hospital, ninguém sabe nem quem é ele, ninguém sabe nem que... Muitas vezes, muita gente nem sabe que existe engenheiro dentro do hospital, né? E aí tem a engenharia hospitalar, que aí tem, né, engenheiros eletricistas, tem engenheiros civis, que é o pessoal que cuida da infraestrutura do hospital. No hospital é como fosse uma pequena cidade. Então, ele precisa de infraestrutura de energia, e várias infraestruturas próprias, né, de gases, de água, né? Então, tem toda uma questão de eventuais problemas estruturais que exigem projeto, exigem manutenção preventiva, manutenção corretiva, e a engenharia hospitalar atua nisso. O engenheiro biomédico, ele é diferente, né? O engenheiro biomédico tem uma formação própria. Antigamente, aí eu digo isso muito para meus alunos, antigamente o engenheiro biomédico geralmente era um engenheiro eletrônico ou eletricista que ia trabalhar na área de equipamentos médicos e depois acabou também se envolvendo com software médico, né? Eu sou ainda dos engenheiros, eu falo para eles assim, eu sou ainda engenheiro biomédico 1.0, que eu fiz a minha formação toda na engenharia elétrica, né? Mas a gente, com a engenharia elétrica, né, precisa correr atrás de outros conhecimentos. Então, o engenheiro biomédico, ele vê a base da engenharia, né? Os cálculos, as físicas, todas aquelas disciplinas, todo aquele conjunto de conhecimento que permite que ele possa compreender a natureza na forma de leis, de uma maneira mais exata, mais sistêmica, né? E possa também planejar intervenções de natureza. A diferença é que o engenheiro biomédico, ele também vê a base das ciências da saúde. Então, na formação lá, enquanto ele está vendo todo o conhecimento que ele precisa para atuar na profissão, né? De física, de cálculo, né? Toda a base da engenharia, ele também vê a base da ciência da saúde. Então, ele vai ver também biofísica. A biofísica é toda a abordagem da física dos sistemas do corpo humano, né? Da célula até os sistemas respiratórios, sistema cardiovascular. Ele vai ver também fisiologia, né? Que vai aprender, né? Como as doenças, quais são os mecanismos das doenças, como é que as doenças se propagam, que dá origem a diversas doenças, consequências, né? Ele vê também bioquímica, que é a química da vida, né? E ele também tem aula de anatomia. Só que a diferença é que para a formação do engenheiro biomédico, sim, aula de anatomia com cadáver e tudo, né? Igual o médico vê, né? A diferença é que para o engenheiro biomédico, o corpo humano é o objeto. É como se fosse uma máquina. Então, a gente pensa as intervenções a partir da disciplina de engenharia, da base da engenharia, mas enquanto que o engenheiro mecânico está preocupado com os seus mecânicos, o engenheiro civil, o engenheiro eletrônico também com seus sistemas, o corpo humano para a gente também é um sistema. E o sistema de saúde também é um sistema para a gente, na perspectiva mais ampla, né? Então, como é que funciona o Sistema Único de Saúde? Como é que funciona a rede privada, né? E aos mecanismos de gestão da manutenção também, que se vê em várias engenharias, como a engenharia de produção. Na engenharia biomédica, a gente chama isso de engenharia clínica, que é a gestão da manutenção de todos os equipamentos médicos, dos softwares médicos, né? Então, a engenharia biomédica é muito rica. E o nosso curso, o curso da UFPE, que eu tenho o prazer de ser professor, ele foi o primeiro curso de universidade pública de graduação em engenharia biomédica. O Brasil, em todo o Brasil? Em todo o Brasil, né? Fomos o primeiro curso em universidade pública e o segundo curso a ser criado. O primeiro curso a ser criado, no geral, foi o curso da Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba, e o nosso foi autorizado 3 meses depois. Então, basicamente foi a mesma época, né? E
a gente demorou muito no Brasil até o entendimento de que a graduação em engenharia biomédica era necessária, porque demorava muito a formar um engenheiro biomédico, né? Quando muito se formava um engenheiro clínico, mas a engenharia clínica é uma área da engenharia biomédica, ela não é a engenharia biomédica, né? Então, a gente, no Brasil, demorou muito, aí o nosso curso, né, que acabou inspirando outros cursos, ele foi inspirado também pelo curso de graduação de engenharia biomédica lá da Universidade Tecnológica de Compiègne, na França. Que a França tem uma tradição de engenharia biomédica de anos, né? No Brasil, essa área começou no nível de pós-graduação. Então, começou com Cândido Pinto, que foi engenheiro eletricista daqui de Pernambuco também, né? Cândido Pinto foi quem começou, ele fundou a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, e aí a engenharia biomédica surge no Brasil como uma área de pós-graduação. Certo. Olha, veja bem, olha o tanto de coisa, de novidade que eu mesmo já ouvi muita coisa aí que eu não sabia ainda. Algumas pessoas, inclusive eu, costumam dizer dentro do nosso sistema aqui que quando o médico está operando alguém tem mais engenharia do que medicina, né? Porque o ato de operar é medicina, mas tudo que rodeia ali, e inclusive aí na área biomédica, como você disse também, o quanto que interfere positivamente, né? Mas vamos lá, para a gente falar do nosso tema principal. Como foi criado Sim, esse teste rápido Covid-19, Wellington? E assim, e como funciona? E outra coisa que eu já pergunto junto, como é que os médicos têm recebido isso, esse teste? sim. Principalmente a última pergunta talvez seja a principal, né? Pois Porque começo por assim, ela. é isso, pronto. Nós temos na nossa equipe de desenvolvimento, temos uma equipe médica também, né? Porque, assim, o médico, ele não é somente o principal usuário da tecnologia biomédica, né? Mas o médico é quem toma a decisão final, né? O diagnóstico é um processo de investigação. As diversas tecnologias vão dar recursos para que o engenheiro, para que o médico tome a decisão, né? Mas a decisão final do diagnóstico é do médico. Quem decide o tratamento também é o médico. Porque se não fosse assim, aí o engenheiro biomédico também ia ser processado por erro médico, né? Eu gosto de falar isso para os meus alunos e pessoal. Não, a gente não é valorizado como médico. É sim, são papéis diferentes. Agora, você quer ser processado por erro médico também, se acontecer? Porque são papéis diferentes, né? Então, Seria legal, não pode. o diagnóstico é um processo investigativo. O médico, ele atua como fosse um detetive. E aí, ele conversa com o paciente para levantar a história dele. Esse processo se chama anamnese. E aí, a partir desse processo, aí ele levanta hipóteses. Cada hipótese vai ser testada como? Vai ser testada a partir de um exame. Aí por isso que ele passa vários exames, né? E aí, com relação à Covid-19, o que é que foi que a gente pensou primeiramente, antes de chegar no EJA, né? A gente pensou assim, quando nós começamos a trabalhar com soluções para a Covid-19, ainda havia muita confusão no mundo, parece que faz muito tempo, mas isso foi em março, né? Então, foi quase ontem. Havia muita confusão no mundo de, assim, isso é pneumonia ou é Covid? Então a gente pensou assim: para fazer diagnóstico de pneumonia, o que é que o médico faz? Ele manda o paciente para uma sala onde tem o raio. Eu, Wellington? Ah, Pronto, voltei. E ele faz raio-x do. Quando entrou a ligação, mudou a câmera. Sim. eu costumo botar em modo avião. Se fosse, É, se fosse aluno, já ia ter que receber uma.
Foi. Vamos lá. É. Então, aí, o que é que a gente pensou? Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um software para ele poder identificar quais são as imagens de Covid-19, para ele diferenciar as imagens de Covid-19 das outras pneumonias e também da situação saudável. E aí, o que aconteceu? Nós construímos esse software, né? Mas nós não conseguimos, naquele momento, validar de maneira tranquila, não, porque, assim, na nossa experiência na engenharia biomédica, né, nós tínhamos milhares de imagens de raio-x de pulmão saudável e dos diversos tipos de pneumonia. Mas ninguém encontrava imagem de raio-x de Covid-19. Porque não podia ser só qualquer uma, né? Tinha que ser imagem que pudesse ser atestada pelo exame RT-PCR. O que é o exame RT-PCR? É um exame em que é aquele do cotonete, do suave, né? É o cotonete grande que é colocado na narina para pegar uma amostra, né, da secreção. Então, esse exame, o RT-PCR, ele é utilizado para pesquisar se o vírus está lá. Então, ele pega uma amostra, vai fazer todo o processamento para transformar aquilo ali em DNA e vai, dentro daquele DNA, procurar se tem o DNA do vírus. Tá? Então, esse exame ele é considerado 100%, que demora mais, é mais caro. Né? Então, aí a gente precisava de imagens que não fossem a opinião simplesmente do médico. Por quê? Porque o profissional médico, ele é um profissional que ele na maior parte das vezes, atua como artífice. Então, ele precisa da experiência. A experiência pesa na atuação dele como profissional, no processo de tomada de decisão. E a gente não tinha massa crítica no Brasil, nem na maior parte do mundo, para um médico poder dizer isso aqui é uma imagem de Covid-19. Não existia isso. Né? E o Brasil demorou muito a começar a testar e ainda não testa bem. Né? Então, o que a gente fez? Não, esse caminho aqui ele vai ser um caminho muito sofrível e a gente não sabe ainda se o raio-x no começo vai dar certo. Porque a gente tinha uma hipótese que a gente chama de hipótese da facada, sabe? Como é que é essa hipótese? É o seguinte, às vezes o camarada, por exemplo, ele faz um trabalho em casa, levanta um peso, alguma coisa assim, e aquele mau jeito, sabe, perfura o pulmão, perfura a pleura, acontece um acidente, e a pessoa sente só a dor, e muitos dias depois ele tem uma repentina falta de ar. É o mesmo efeito de, por exemplo, o camarada está numa briga de bar, leva uma facada e segura aqui, estanca, mas pode ter tido uma perfuração no pulmão. E ele fica vivendo tranquilamente até um dia que ele tem uma crise respiratória e ele é internado e pode morrer. Aí a gente chama isso de efeito facada porque, assim, muita gente não sabe respirar direito. E aí, por não saber respirar direito, não usa toda a capacidade do pulmão. Como não usa toda a capacidade do pulmão, se tiver um dano, não vai nem sentir, porque não usa tudo. E aí a coisa vai piorando, 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 né? E a pessoa não consegue. Então, a gente tinha essa hipótese, mas aí a gente tem que se render aos consensos dos médicos, né? Aí os médicos disseram, as várias sociedades de radiologia, que são os médicos radiologistas, os médicos que analisam as imagens de raio-x, disseram, olha, publicaram um artigo, até recentemente saiu esse artigo, só, não dá para diagnosticar a Covid no começo só com imagem. Mas a gente não esperou esse consenso. A gente teve, primeiro, a sensação de que o negócio não ia dar certo. E aí pensamos o seguinte. Covid-19 dá trombose. Então, provavelmente, isso é uma doença do sangue. Em sendo uma doença do sangue, provavelmente, o exame de sangue fica alterado. A gente tem que correr atrás de exames de sangue. Aí, no final de março para começo de abril, o Hospital Albert Einstein, lá de São Paulo, liberou uma base de dados de 5.600 pacientes. Cada paciente fez até 107 exames bem gerais mesmo, exame de todo tipo, né? E
jogou isso para a comunidade científica. Disse, gente, não sabemos nada da Covid-19, tem esses resultados aqui de pacientes e todo mundo fez aqui RT-PCR, que é o teste padrão, né? E aí, pensem aí, o que é que a gente pode fazer com esses dados? Quais são as lógicas que a gente, quais são os nexos que a gente encontra? Aí, a gente olhou e disse, tá, aqui tem os exames de sangue que a gente quer. Vamos fazer um teste com essa base. Fizemos os testes, né? E aí encontramos realmente uma correlação, né? De que as pessoas que têm sintomas, sejam eles de leves até graves, né? Os exames de sangue realmente ficam muito alterados, né? Então, nós fizemos um outro estudo, né? E aí eu falo muito para os meus alunos. Engenheiro tem que saber reduzir custo. Então, a gente fez um outro estudo que foi assim, a gente tem esse conjunto aqui de exames, vamos reduzir só a exames de sangue, e desses exames de sangue, vamos reduzir para aqueles exames que são mais simples, mais rápidos e mais baratos. Aí nós chegamos a 25 exames. Depois nós ampliamos para 41, porque saiu logo em seguida um documento do governo federal, do Ministério da Saúde, pedindo que as UPAs, né, e as unidades de saúde, no geral, elas incluíssem as gasometrias, que são aqueles exames que se faz medida de concentração de certos gases, né, como o oxigênio, como né, o nitrogênio no sangue. Enfim, mas a gente inclui as gasometrias, mas essencialmente o exame é um exame de sangue. São 41 exames, mas reduzindo aí fica por volta de 30. Vários deles já são hemograma completo e os outros são sorologia. Sorologia é aquela parte do sangue que se observa outras coisas, né? Então, por exemplo, esses testes rápidos, né? Eles são baseados em sorologia e na aplicação de anticorpos. Mas, enfim, fizemos a análise, né? E chegamos a métricas de qualidade muito boas. O que foi que a gente fez? Vamos fazer aqui uma máquina inteligente que ela pegue os resultados desses exames de sangue e ela estime o resultado do RT-PCR. Ela não vai substituir o RT-PCR, mas vai ser uma coisa que pode ser rapidamente feita, porque na prática do médico isso já está previsto. Então, se um de nós tiver sintomas de Covid-19, for para a unidade de saúde, seja pública, seja privada, o médico vai passar esses exames de sangue. Então, é uma coisa que já está na prática médica. Então, por isso que a gente aproveitou. A gente não queria trazer nada novo. Não queria colocar nenhum custo muito alto a mais nesse processo de diagnóstico. E aí localizamos a solução para ser inserida nos laboratórios de análises. Então, assim, o médico não precisa ser treinado em nada, né? O que ele vai receber é quando ele mandar que seja feita a coleta do exame do sangue e esse sangue for para o laboratório. Então, se o laboratório de análises, né, ele tiver acesso ao sistema EJA, que é como a gente batizou esse nosso sistema, né? EJA é homenagem à deusa da saúde, né? Também chamada de Ígia, daí vem a palavra higiene, né? Então, ele vai colocar o técnico do laboratório, ele vai colocar os resultados dos valores dos exames de sangue, ou então ele pode simplesmente pegar esses resultados no arquivo PDF e jogar dentro do sistema, que o sistema lê automaticamente e mostra para o técnico corrigir. E aí é dado um laudo. Esse laudo ele pode imprimir e mandar para o médico. O que é que a gente diz nesse laudo? A gente diz se é Covid-19, o EJA diz, né? Se é Covid-19 ou não e com que probabilidade, né? E aí a nossa assertividade tem sido de mais de 95%. Isso é importante. Né? E diz também para o médico, sugere internamento para o médico, né? Então, por exemplo, se for um paciente grave, aí o sistema sugere internação em UTI. Se for moderado, ele sugere unidade semi-intensiva ou, dependendo do grau, ficar em observação. E pode sugerir também que a pessoa fique em isolamento em casa.
Então, tudo isso o sistema sugere. Um sistema de recomendação, uma coisa que já é utilizada em outras áreas da saúde, mas não só da saúde, né? Mas outras áreas da engenharia também. A engenharia também utiliza muito sistemas de recomendação, né? Então, o nosso sistema foi feito nesse espírito, né? Wellington, muito bem explicado aí, né? Como foi criado, como funciona, né? Mas assim, para a sociedade, qual o benefício que está trazendo, o que muda, ou o que mudou, né? Que já começou a mudar depois disso. E quem já está usando esse teste? Só Pernambuco, o Brasil todo? Como é que está isso aí? O que muda, qual o benefício direto para a sociedade que tem tido e quem está utilizando isso hoje já a nível de Brasil, pelo menos? Certo. Nós estamos fazendo um teste piloto na cidade de Paudalho. Certo. Então, recentemente o projeto foi aprovado no Comitê de Ética, então a gente já tem todas as licenças necessárias para prosseguir como pesquisa, né? Então, nós temos um acordo, né? A Universidade Federal de Pernambuco tem um acordo com a cidade de Paudalho, e lá nós estamos aplicando o teste. Então, o teste está rodando já há 3 semanas lá, né? É, roda na unidade, na ala própria de Covid do hospital lá de Paudalho, mas também roda nas UPAs, né? Então, e lá tem tido um acerto muito grande, né? E também estamos usando, no caso, né, a equipe de saúde lá de Paudalho está usando também o teste para poder fazer o acompanhamento dos pacientes. Agora, o nosso teste hoje ele tem uma limitação. Ele ainda faz diagnóstico somente de pessoas que tenham pelo menos 2 sintomas. Porque a nossa base de dados, né, a base que foi utilizada para treinar a máquina inteligente, é uma base em que todos os dados, né, de pacientes que deram positivo para a Covid-19, foram dados que foram utilizados para o treinamento, eles manifestaram pelo menos 2 sintomas, né? Hoje nós estamos num esforço que é um pouco diferente, né? Nós não queremos fazer apenas o diagnóstico de pessoas que têm sintomas. Nós estamos ousando expandir o sistema para pessoas assintomáticas, que são aquelas pessoas que elas estão doentes, elas estão contaminadas pela Covid-19, estão transmitindo por aí, mas elas não têm nenhum sintoma. Então, nós estamos nesse esforço de localizar, né, unidades de saúde que tenham feito testes RT-PCR, né, que deram positivo para pessoas que não têm sintomas. Estamos tentando localizar também pessoas que queiram fazer esses exames de sangue e doar para a gente poder expandir. A ideia é que nós possamos aplicar o teste EJA para fazer a testagem em massa. Porque a testagem em massa é que vai permitir que a gente possa fazer medidas de reabertura seguras, né? Então, com a testagem em massa e fazendo a correlação com dados demográficos, a gente teria condições, por exemplo, de dizer assim, tal bairro de tal cidade, ele tem um foco muito grande de Covid-19, então a gente tem que focar ali e isolar o máximo possível o acesso. Mas em outro bairro, sei lá, já 90% das pessoas já teve Covid-19, então não precisa tanta atenção assim, sabe? Então, a nossa intenção é essa, trazer um pouco da racionalidade, um tanto da racionalidade da engenharia, né, para essa situação que nós, infelizmente, nós no Brasil, estamos lidando muito mal com isso, né? Tem muita gente que está relaxando porque a curva epidemiológica ela está chegando na metade no Brasil e porque o número de casos, número de óbitos diminuiu. O número de óbitos realmente diminuiu, mas isso não quer dizer que não seja complicado ter a doença, né? A forma grave da Covid-19, né? Ela está menos fatal porque também as nossas equipes médicas aprenderam melhor, aprenderam, desenvolveram técnicas próprias
para fazer os tratamentos, para manter o paciente vivo, porque não existe um medicamento que seja comprovadamente eficaz, né? Não existe, né? Houve uma fé muito grande na hidroxicloroquina, mas assim, isso já está confirmado de que não tem efeito. E é de se esperar, né? Quem trabalha tendo a saúde como objeto sabe que hidroxicloroquina é algo que é para tratar bronquiolites, né? Inflamações nos brônquios, né? E assim, logo no começo já se provou que a Covid-19 não é uma doença respiratória, é uma doença do sangue. Mas como no sistema respiratório ocorrem as trocas sanguíneas, o que for doença do sangue, em algum momento vai ter também algum efeito respiratório, né? Em relação, Então, isso é o que a gente quer hoje, né? A gente quer ter dados de pacientes que sejam positivos para a Covid-19, mas sejam assintomáticos, né? Para poder expandir o teste para o máximo possível de municípios, também expandir para a rede privada, se a rede privada tiver interesse, né? Também a gente tem interesse de fazer ô isso. Wellington, não querendo entrar na polêmica de se o remédio A, B ou C, se ele serve ou não serve, aqui não é o nosso papel, mas é o seguinte, então qual a contribuição de um teste rápido, né, se a gente não tem uma medicação ainda a ser usada? Onde é que ele entra? Qual a contribuição? Digamos, o teste rápido, ele traz essa contribuição dele. Em que linha? Se a gente não tem, como você acabou de dizer, se não tem um tratamento ainda garantido ou comprovado, diria assim. Certo. O teste rápido, ele é muito importante porque quando você detecta a doença no início, logo no início, o tratamento ele é menos agressivo. Porque se a pessoa tem a forma grave, se ela desenvolver a forma grave da doença, isso pode se dar por comorbidades como diabetes, como obesidade e outras, né, comorbidades, mas também pode ter efeitos genéticos. Tem pessoas que não têm, isso é hipótese ainda, isso não está provado, né? Mas há pessoas que têm uma vida plenamente saudável, que são praticamente atletas e desenvolvem forma grave e muitos morreram, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico rápido, e esse diagnóstico rápido ele tem uma grande taxa de acerto, a pessoa ela pode ter os sintomas tratados, porque assim, não existe um tratamento específico para a Covid-19. Mas se os piores efeitos são os efeitos respiratórios, essa pessoa precisa receber atenção no seu trato respiratório. Porque se ela chegar na forma grave, o que acontece? Ela vai ser entubada. E o processo de entubamento é um processo muito traumático. Por quê? Porque a pessoa vai ser levada a coma, né? Por medicamentos, ela vai ser levada a coma. Depois de ser posta em coma, ela vai ter um tubo que vai ser inserido, né, na traqueia dela até chegar ali nos brônquios, ali na portinha lá dos pulmões, tá? E vai para um respirador, vai para um ventilador mecânico. E ela passa ali 2 semanas, 3. Tem casos de gente que está há 3 meses na respiração mecânica, né? Então, assim, a gente precisa, como não tem um remédio específico, né? Precisa seguir os tratamentos, que são tratamentos para as pneumonias, para outras doenças respiratórias, mas também precisa ficar atento porque se a oxigenação, né, ou seja, a concentração de oxigênio no sangue, se ela baixa muito, essa pessoa ela pode ser entubada. Mas se ela chega numa situação que é menos grave, o que acontece? Ela vai ficar no ventilador mecânico simplesinho lá, né? Sem precisar ser entubada, plenamente consciente, vai ficar em observação, né? Vai ser monitorada. Então, quando a gente conhece a situação da doença no começo, o tratamento é muito mais simples e as chances de evitar as situações graves são maiores.
Vamos lá, vamos voltar para o teste, porque eu acho muito polêmica essa questão de médica, e até porque a gente não está aqui para tratar, não é do tratamento, é da... Me diga uma coisa, Wellington, para nós, você já tem autorização da Anvisa ou do próprio SUS para a utilização desse teste, ou ainda está em, em processo isso? Pronto. Essa é uma pergunta muito boa. E o que acontece? A Anvisa, ela ainda não regulamenta os softwares para diagnóstico, né? Então, existe uma lacuna jurídica aí. Antes da pandemia, o Brasil estava construindo um consenso para poder lançar uma normativa de regulamentação de software para diagnóstico médico em março de 2021. Eu acredito que esse processo vai mudar, né? Então, tanto pode acontecer de se lançar uma normativa que ela venha mais cedo. Por quê? Porque não é apenas a nossa solução que é muito baseada em software. Várias soluções no mundo que usam outros princípios, que observam outros fenômenos, elas também são baseadas em software. Eu ia até Né? perguntar isso. No Brasil hoje, tem quantos softwares desses, quantos edges, digamos assim, hoje sendo desenvolvido no Brasil? Você teria um número aí parecido, aproximado com o real? Quantos, desculpe, Evandro? Quantos testes desses estão sendo criados no Brasil? Você tem um número que é Certo. aproximado? Existem vários testes rápidos sendo criados no Brasil. Quantos? Né? O nosso, existem vários sendo criados. Sim, vários. Mas o nosso é o único que tem, até o momento, que usa como princípio exames de sangue comuns, né? E a inteligência artificial. Então, até o nosso conhecimento, nós somos o único. No entanto, desde do final da década de 90, que existem softwares de inteligência artificial que são utilizados comumente na prática médica, né? Então, por exemplo, é muito comum, né, que cada um de nós, quando vá ser atendido por um clínico geral, que o clínico geral tenha algum software de apoio ao diagnóstico. Então, ele está lá conversando com você, está preenchendo lá um software no notebook, geralmente, e aí aí ele vai dizer assim as hipóteses para ele e vai dar probabilidades. Esses softwares, eles existem, eles são comercializados, mas como a decisão final do médico, eles não têm ainda uma regulamentação. E não existe regulamentação da Anvisa. Né? Certo. Então, a nossa situação ela está hoje parecida, mas, no entanto, nós, como somos um grupo, né, ligado à universidade, nós buscamos no desenvolvimento ter como referência a legislação dos países, né, que fazem parte do consenso ao qual o Brasil aderiu. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Anvisa faz parte de um grupo maior dentro da ONU, de vários países que já regulamentam software de diagnóstico. Então, a possibilidade maior é de que a legislação da Anvisa se pareça com a legislação desse país. Então, o que é que nós fizemos? Nós olhamos padrões de países como Estados Unidos, Alemanha, como a Rússia, que são países que são aderentes, né, a esse consenso, e nós buscamos atender às exigências dessas regulamentações. Por quê? Ninguém tem ilusão de que a Covid-19 vai desaparecer. Né? A gente não pode ter essa ilusão. O que vai acontecer é que nós vamos começar a entrar na normalidade quando houver a vacinação em massa. Mas a Covid-19, como a H1N1, né? Como a SARS, né? Que são como os outros coronavírus, as pessoas não sabem, mas assim, fora esse novo coronavírus, tem mais 6. Tanto é que esse tem um nome de novo, né? Pois é. Ele tem um nome de novo, porque tem mais 6 dele já por aí. E eles, em algum momento, algum de nós pegou algum coronavírus, né? Então, quando você vai ao médico e diz, é uma virose e tal, é claro que é uma virose. Você tem uma doença transmitida por um vírus, né? Mas, enfim, esses vírus, eles ficam endêmicos. Eles ficam no ambiente. E a gente vai conviver com eles. Por isso que é tão importante existir a vacina. E é importante também que a gente tenha, nós brasileiros, desenvolvamos
a vacina própria. Muito embora a gente precise agora ou de Oxford ou da China, alguma vacina nós vamos precisar, né? Mas é preciso o Brasil de vacina própria, porque nós vamos precisar colocar a Covid-19 como um alvo também daquele coquetel de vacinas que os idosos, que os professores, né? E que outras pessoas também que queiram pagar por fora tomem, né? Então, é preciso, vai ser. Cortou um pouquinho aí. Cortou um pouquinho, Wellington. Desculpe. Então, assim, vai ser preciso também que os brasileiros e brasileiras tenham o hábito também de buscar, quando isso tudo passar, buscar tomar vacina da gripe, Isso. né? Porque o cenário vai ser esse, sabe, Evandro? E todo mundo que está vendo aí. A Covid-19 vai ser mais uma doença que vai ficar por aí, sabe? E a gente tem que se cuidar. O H1N1, lá em 2012, né, matou muita gente. Foi o maior surto antes da Covid-19. Agora virou quase uma besteira, frente a isso que aconteceu. É, verdade. Mas ele ainda está por aí, ainda mata. E muitas outras gripes também, né? Wellington, vamos lá. Quem poderia contribuir? Quem poderia ajudar a vocês, tanto na linha do alguma instituição, ou alguma empresa, algum cidadão que queira contribuir? A gente vê muito isso, né? Talvez precisasse que fosse mais, mas já existe. Ou então também, como você falou, vocês estão trabalhando com com a Paudalho, né? Que você falou, né? Com a cidade, o município de Saudade. Paudalho. Quem mais pode se oferecer para utilizar? Como fazer? Então, assim, quem queira ajudar financeiramente e quem queira ajudar Uhum. como parte do processo, como fazer? Mas antes de você responder, deixa eu cumprimentar aqui um monte de amigo aqui que está aqui. Erissandra Arcoverde, o perito Marco Lira, o Paulo, o André Lopes. André Lopes é nosso conselheiro, está licenciado. Marcela, nossa chefe de gabinete, já falei. Quem mais está aqui? Vital, que é nosso inspetor lá de Gravatá. Java Moran, nosso conselheiro. Jorge Vanderlei, nosso diretor. Um abraço, diretor. Suene Aragão, nossa colaboradora aqui também. Ariane Sarmento. Elvis, o nosso inspetor lá de Petrolina. Um abraço a todos. A Amanda Carvalho também. Então vamos lá. Quem quiser, quem pretende ajudar, ou que seja financeiramente, ou que seja participando diretamente aí, como poderia ser? Ué, Vamos lá. o que Cidadãos, daria para cidadãs ter, digamos assim, para conseguir? sim, cidadãs que queiram ajudar, né, podem ajudar. Acho que a ajuda mais importante nesse momento é doando dados. Então, assim, se a pessoa que tiver feito o RT-PCR recentemente, né, e tiver também exames de sangue, pode procurar a gente, né, para a gente analisar e poder alimentar, né, isso daí. A gente vai entregar um termo de responsabilidade, né, e vai garantir que esses dados vão ser anônimos, né? Se prefeituras, né, ou outras entidades públicas quiserem ajudar, aí o caminho é procurar a reitoria da UFPE, né? A gente está fazendo, né, a Universidade Federal de Pernambuco por meio da sua fundação de apoio, né? Ela está fazendo toda essa concentração dos recursos, né, para projetos, diversos projetos, o nosso é um deles, né, os diversos projetos de combate à Covid-19, que vão desde métodos de diagnóstico, como o nosso, e como métodos que também são mais tradicionais, né, como os métodos baseados em anticorpos e RT-PCR, que também é feito na UFPE, né, mas, não sei se as pessoas sabem disso, mas na UFPE também temos grupos que pesquisam vacinas, então tudo isso daí necessita de apoio. Empresas também que tenham interesse, elas podem procurar a Fundação de Apoio ao UFPE, a FAD, né? Que ela tem todo o protocolo para que se possa fazer acordos, que podem ser desde doações à universidade, a projetos específicos por meio da fundação, ou mesmo, eventualmente, contratos para prestação de serviços a preço de custo, né? Então, assim, a Universidade Federal de Pernambuco, ela fez um grande convênio
com todos os municípios, né, do estado de Pernambuco, e por meio desse convênio ela fornece a preço de custo diversos testes. Então, o nosso teste também pode ser fornecido pela universidade dentro dessa estrutura. Então, caminho esse daí, né? Pessoas jurídicas, vamos dizer assim, procurem quiserem nos apoiar, quiserem apoiar o FPE, procure a Fundação de Apoio ao FPE, a FAD, né? E a FAD vai informar bem direitinho como é que pode apoiar essa e outras iniciativas. Muito bem. Eu vou até conversar aqui com o nosso pessoal aqui no CREA para ver se a gente tem como criar um caminho aí, né? Um elo de ligação para, quem sabe, os nossos profissionais e as empresas de engenharia queiram contribuir. E a gente pode poder fazer isso através do CREA. Vai ser importante. Eu já deixo o desafio aqui para a Marcela e para a Rose, que estão aí nos acompanhando, né? Tratarem disso comigo. Ué, você já falou lá no início, quando eu perguntei sobre a questão da profissão de biomédico, né? Mas, olha, o Terça no CREA, ele foi criado em março de 2016, justamente com um objetivo maior de trazer informações que viessem a despertar novos caminhos para os nossos profissionais. Nós estávamos naquele ano já em crise, né, em 2016, nós assumimos aqui a presença do CREA em 2015, em 2016 continuava aquela crise econômica, muitos profissionais perdendo o emprego, oportunidade de trabalho, outros se formando e sem conseguir uma oportunidade, alguns tendo perdas de remuneração ou de salário. Então, assim, qual é o objetivo maior do CREA, do Terça no CREA, quando foi criado? Trazer novos horizontes, eu diria assim, para os nossos profissionais. E ficou muito claro, com tudo que você explicou hoje aí, o largo espectro que tem da ação da engenharia, não só biomédica, mas, como você falou, com um hospital funciona como uma cidade, né? Você mesmo disse isso aí. Então, assim, mas vamos lá, vamos nos ater à questão. Você é engenheiro eletricista e também especialista em biomedicina. Então, nessa área de atuação, quais os caminhos para os nossos profissionais aqui de Pernambuco e no Brasil? Né? E como você enxerga isso em termos de oportunidades? Quais são as oportunidades? São crescentes? Estão já chegando num patamar de acomodação? Como é que você nos mostraria isso? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque, assim, a engenharia, eu diria que é a área, ou são as áreas mais sensíveis quando há uma crise econômica, né? Então, quando a economia vai bem, as engenharias todas crescem muito, né? Quando a economia vai mal, as engenharias são as primeiras a sofrer, né? E, no nosso caso, especificamente, né, nós temos vivido aí um processo grande de desindustrialização no Brasil. É um processo que começou no ano 2000, né? E por razões diversas, razões macropolíticas também, né, tem afetado muito fortemente as engenharias. No caso da engenharia biomédica, a engenharia biomédica carece de ter indústria de equipamentos que seja uma indústria forte, que possa também dar para o engenheiro biomédico e para outros engenheiros e para outras engenheiras, né, espaços na indústria. Então, a indústria brasileira se fragilizou muito, né, e o Brasil carece de uma política nacional de desenvolvimento, uma política que resgate as nossas indústrias. No entanto, para a atuação do engenheiro biomédico, né, na engenharia clínica, eu diria que a situação é um pouco diferente. Isso talvez também se estenda à engenharia hospitalar, que aí envolve engenheiros de outras formações, como engenheiros eletricistas, engenheiros civis, né, engenheiros mecânicos, são aqueles que atuam na infraestrutura do hospital. Por quê? Porque o setor de saúde ele continua crescendo, né? As pessoas continuam ficando doentes, as pessoas têm se preocupado também mais com a saúde, isso também conta muito, a quantidade de consultas médicas, ela vinha aumentando até antes da pandemia, né?
Mas o cenário pós-pandemia é um cenário de retomada, eu diria que reaceleração do crescimento do setor de saúde e, portanto, das áreas da engenharia que dialogam com a saúde. Então, existe um espaço. No entanto, para aquele profissional que está buscando se fixar, eu diria que para ele que olhasse com carinho aí, né? Não fosse de cabeça numa área específica, não. Estude bem direitinho as diversas áreas, né? Veja a sua formação também, né? Porque, assim, muito embora esse não seja espaço para polêmicas, mas tem uma coisa que a gente precisa polemizar um pouquinho, que é o setor de engenharia clínica, né? O setor de engenharia clínica no Brasil tem pouquíssimas empresas, pouquíssimas empresas. E aí acaba, essas poucas empresas dominam muitos contratos. No entanto, existem pequenas empresas que conseguem contratos de manutenção, contratos menores, mas que têm conseguido se estabelecer. Então, para o pessoal aí que tem formação em engenharia elétrica, engenharia eletrônica, né? Pessoal que trabalha também com engenharia biomédica, pessoal de engenharia mecânica que trabalha com mais na área de mecatrônica e tal, talvez seja o momento de pensar, né? Conversar com outros colegas de outras formações e pensar trabalhar aí na manutenção de algum equipamento específico, na instalação de alguma tecnologia específica, ou até mesmo na venda de determinados equipamentos, sabe? Na minha perspectiva, que é a perspectiva da engenharia biomédica, existe muito espaço para empresas pequenas ocuparem certos nichos, determinadas tecnologias. E aí a manutenção é uma área ainda que ainda tem um espaço significativo. Muito bem. Nosso tempo esgotou-se, a gente tinha assunto ainda, estou vendo, mas infelizmente a gente tem uma hora só e já começou o reloginho contar aqui. Esse reloginho não para, né? Então eu quero agora agradecer, Wellington, a você, o Elton Pinheiro, que esteve aqui, está aqui conosco ainda, né? Veio trazer essas importantes informações e eu tenho certeza que o Brasil e o mundo logo, logo estará livre desse problema, pelo menos em larga escala, como o Elton bem falou aí, isso não vai acabar assim de uma vez por todas. E o tempo está acabando. Elton, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado também, André. Obrigado a todos vocês, internautas aí, e fiquem com Deus. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, tudo de bom. Boa noite.